chamas gêmeas, chamas. Nós temos a impressão que estamos na dependência da nossa chama masculina, que ele tem que fazer os movimentos para a união acontecer, que ele tem que fazer os movimentos para a gente se sentir feliz. E não, nós não estamos condicionados a eles. Quando a gente pensa que está condicionado, significa que a gente está em feridas. Então, nós estamos emaranhados neles. Esse emaranhamento quântico não tem como separar. É eterno. Mas nós não podemos ficar condicionados, se sujeitando à chama masculina. Quando a gente está se sentindo assim, significa que a gente está sentindo dores, significa que a gente está sentindo dependência, apego e carência por eles. Então a gente fica dependendo deles fazerem os movimentos, deles tomarem atitude, deles virem atrás de nós, né? Como um relacionamento comum. Relacionamento comum, a gente se engana que estamos felizes. O relacionamento comum, que é o quê? De 3D, que veio até agora, né? E está sendo dissolvido. O que significava esses relacionamentos? Significava que as pessoas estão infelizes, colaborando um com a dependência do outro. Então é uma codependência, né? Um depende do outro egoicamente, né? Então o relacionamento de chama gêmeas chega para a gente justamente quebrar isso, parar com isso, né? Então a gente não vai esperar mais que o nosso divino masculino fale para nós o que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer sem ele falar. Ele mesmo não quer que a gente fique sofrendo por ele, sentindo saudades, angústia, ansiedade por eles. Não. A gente tem que se libertar deles. Não se livrar deles, é o contrário. Você tem que se libertar da sua chama masculina para você ter a sua chama masculina. Então, é exatamente a física quântica. É você sair da dependência, da carência, do apego e do medo de perdê-lo. Porque o medo de perdê-lo é o controle. A gente não tem esse controle. Mesmo que você queira ter, você não tem. Então, se você fica querendo controlá-lo, você faz ele se afastar. Não tenha medo. A sua chama masculina precisa sentir que você não tem medo de perdê-lo. Ele precisa se sentir solto, sem cobrança. Porque mesmo em relacionamento comum, ninguém gosta de ser cobrado, ninguém gosta de pressão. Mas como os dois estão em dores, né? E aí ninguém desperta, ninguém sai daquele engodo, né? Aí as pessoas têm a impressão que estão felizes. Só que não. Nunca foi felicidade em relacionamento comum. Porque o relacionamento comum foi atraído pela consciência de terceira dimensão, por ressonância. Então, relacionamento de terceira dimensão não tem estrutura, só tem dependência, só tem medo, apego e culpa. É Matrix. E agora que a Matrix não está mais existindo, está ruindo, dia após dia, aceleradamente. E nós estamos aqui para ajudar essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas, obviamente, que estão ainda nessa terceira dimensão e não enxerga que as coisas estão acontecendo, acha que nada está acontecendo, como que vai conseguir se sustentar em todos os sentidos? Não dá. Elas vão precisar de ajuda energética, espiritual,
Elas vão precisar sair da consciência de 3D. E claro que muitas não conseguirão sair, né? Vão insistir no controle, insistir nas dependências, insistir nos casamentos e vão perdê-los, insistir no emprego que já acabou, né? Então, entra o quê? Dá um colapso nessa pessoa. Então, da mesma forma que acontece com a gente, acontece com as outras pessoas, só que com elas não estão em dinâmica, né? Então, elas não têm esse acelerador, né? Essa energia mais forte, que é a gente sentir o nosso DM, né? Que é a gente sentir o nosso DM e ter que limpar as carências, o medo e permanecer só o amor. E não confundir mais que amor é dor, porque o amor não é dor. Então, parece enlouquecedora a dinâmica. Muitas vezes a gente tem essa sensação. Só que agora as pessoas estão vivendo a mesma coisa que a gente. Por quê? Porque elas não se sustentam mais em terceira dimensão. Então, elas estão passando a mesma coisa sem estar em dinâmica. Então, elas ficam mais perdidas ainda. Não tem respostas, ficam correndo, né, em volta de si como um círculo vicioso. E nós viemos para cá para ajudar nessa transição planetária, né? E a frequência de terceira dimensão não vai existir mais, né? Então, isso está valendo para cada um de nós. Então, quem tem um despertar, quem não tem nenhum, e quem tem um despertar pela dinâmica de chama gêmeos. Então, o nosso despertar é o despertar mais intenso que existe, pelo menos até então, né? E a gente já quis muitas vezes sair dessa situação, mas para pensar, e agora? Se a gente tivesse saído, não tem como sair. Se a gente não tivesse feito tantas mudanças em nós estaríamos deste lado que está sem saber o que está acontecendo, né? Socorro, e culpando fora, culpando marido, culpando esposa, culpando pais, culpando sei lá quem, menos se autorresponsabilizando. Então, nós fazemos esse processo com o nosso divino masculino, saindo da dependência dele, né? Deixando ele livre. Quanto mais você quer aprendê-lo, quanto mais você quer controlar, mais ele vai fugir, mais ele escapa de você, né? E só genuinamente é que você consegue mandar essa vibração para ele. Só vibrando na verdade, vibrando no amor incondicional, vibrando na gratidão e soltando o controle, soltando o medo de perdê-lo, soltando dependências emocionais dele, carência dele, né? Então, não fique se sentindo condicionada a ele. Saiba que tem sim o emaranhamento quântico, a própria conexão. Vocês são um. Mas saiba que o amor não é ficar dependendo dele. Isso pesa para ele e pesa para você também. É uma dor imensa de sentir 24 horas por dia essa dor. Então, pesa para ele e ele consegue mesmo assim ficar na Matrix. E a DF não. A DF só sente dor quando está nessa fase e não consegue viver outra vida. E nós não queremos mais viver Matrix. Depois que a gente tem as limpezas, nada mais que a gente atrai é Matrix. Não tem mais ressonância com a terceira dimensão. Então, não tenha medo de soltar a sua chama. Solte-o. Solte-o e solta das dependências dele, da carência dele. Não se sinta condicionada a ele. Você não está condicionada a ele. Você está apenas com
a conexão com Ele, com o emaranhamento quântico com Ele, né? Então isso é deixar prevalecer o amor e não mais dor, controle, carência. Então faça isso por você e por vocês, que são um. É bem mais inteligente, né? Essa dor passa, você vai avançando e essa dor vai passar, desde que você se entregue para essa verdade, desde que você queira de fato resolver. É sair dos mimimis, é deixar de se sentir vítima, não se sinta mais vítima. Agora é um novo processo que estamos iniciando, é uma limpeza espiritual. Agora, gente, é realmente se conectar, que o amor é o amor real, verdadeiro, dentro de nós. Você gostou desse vídeo? Então faça os comentários aqui para mim, dê um like e me siga no canal.